Quem são as Testemunhas de Jeová Caraítas? O que significa ser uma verdadeira testemunha de Jeová? Muitos pensam que ser uma testemunha de Jeová de verdade significa estar em união com a Sociedade Torre de Vigia, que é a organização que representa o grupo com ela associado, e obedecer a tudo que ordena o corpo governante dessa organização. Porém, isso apenas significa ser um membro fiel de uma organização humana, mas não significa ser de fato uma verdadeira testemunha de Jeová. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, lemos que vários servos de Jeová são chamados de testemunhas para Deus. E o contexto do capítulo 11 mostra que essa grande nuvem de testemunhas passou por várias circunstâncias desafiadoras, tais como prisões, maus tratos e até mesmo a perda da vida. Tudo isso pela fé que demonstraram em Jeová. É isso que significa ser uma testemunha para Jeová. Demonstrar fé inabalável nele, mesmo que isso signifique ter de enfrentar poderosos líderes apóstatas que pensam ser representantes de Deus na Terra. As Testemunhas de Jeová Caraítas são os servos de Deus da atualidade que atuam como verdadeiras testemunhas para Jeová, mas que não se dobram diante de líderes apóstatas nem organizações religiosas. Segundo a Wikipédia, o termo caraíta no judaísmo se refere aos judeus que acreditam que a revelação de Deus está apenas nas Escrituras Sagradas e que rejeitam a tradição rabínica como também sendo a palavra de Deus em adição às Escrituras. O termo caraíta, portanto, se refere a um escrituralista, alguém que acredita que apenas as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus. Por isso, as Testemunhas de Jeová Caraítas são o grupo de pessoas que atua como verdadeiras testemunhas para Jeová, mas que rejeita a tradição extrabíblica, apóstata e farisaica do corpo governante da Sociedade Torre de Vigia. Neste vídeo, algumas perguntas serão respondidas. Pergunta 1. No que creem as Testemunhas de Jeová Caraítas? A seguir vai uma lista de algumas das doutrinas principais das Testemunhas de Jeová Caraítas. Ponto A. Cremos que o nome de Deus em português é Jeová, e esta é a forma latinizada que corresponde ao hebraico Yehová. Esse nome pode ser usado livremente, deve ser usado e será santificado no grande dia de Jeová. Jeová Deus é o único Deus supremo. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto B. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Antes de vir à Terra, ele era conhecido como a Palavra, e ele era um ser celestial, um ser divino, um Deus, e ele estava junto de Jeová no princípio. Ele é o primogênito de toda a criação, o princípio da criação de Deus, a primeira de suas obras mais antigas. Ponto C. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas é a presença dinâmica de Deus nos homens. É a inspiração profética, a força divina que motiva e impulsiona os homens para agir de acordo com a vontade de Deus. Ponto D. O reino de Deus governará a terra e a transformará num paraíso. Ponto E. Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos e compartilhará este reino com cristãos fiéis. Ponto F. A ressurreição de Cristo foi em espírito, não em carne. Ponto G. Não deve haver magistério colegial entre as Escrituras e a congregação. Em outras palavras, não deve existir uma classe clerical que se autodenomina comissionada por Deus para ensinar a Bíblia à Igreja de Cristo, à congregação, ao povo de Deus. Mas cada cristão, enquanto indivíduo, recebeu esta comissão de Jesus Cristo. Ponto H. Apenas as leis que estão expostas na Bíblia devem ser regras de fé para cristãos. Isso significa que nenhum cristão tem a liberdade ou autoridade de impor aos outros regras que não estão nas Escrituras. A insistência em criar regras que não estão na Bíblia pode conduzir à promoção de seita e resultar na remoção da pessoa do meio da congregação. Isso nos leva ao ponto I. Todos os cristãos devem responder perante a congregação por suas ações. Isso significa que não existe um grupo de pessoas entre as Testemunhas de Jeová Caraítas que não deve responder a ninguém.
tal qual o atual corpo governante das Testemunhas de Jeová em conexão com a Torre de Vigia, grupo este que atingiu um status que os torna irrepreensíveis perante os demais. Isso significa que o atual corpo governante da Sociedade Torre de Vigia pode cometer qualquer erro, pode destruir vidas, e eles simplesmente não precisam prestar contas disso a ninguém. Todo mundo deve obedecê-los sem questioná-los. Entre as Testemunhas de Jeová Caraítas, isso não existe e não pode existir. Todo o cristão que cometer erros sérios que prejudicar a outros deve responder perante a congregação. Ponto J. Apenas pessoas más devem ser removidas da congregação. Isso significa que a excomunhão é apenas e unicamente para pessoas más, pessoas que se tornaram corrompidas pelo pecado que praticam. Ponto K. Todos os cristãos são partícipes do novo pacto e tomam da ceia do Senhor. Não existe nenhum grupo de cristãos que está proibido biblicamente de participar da ceia do Senhor. Ponto L. Os cristãos devem ser pensantes, capazes de raciocinar individualmente sobre assuntos profundos e tomar suas próprias decisões sobre assuntos que julgam ser relevantes. Ponto M. Os cristãos devem evidenciar sua fé por meio de suas ações, isto é, embora pecadores, devem viver moralmente à altura dos padrões justos de Jeová. Esses são apenas alguns dos pilares da fé das Testemunhas de Jeová Caraítas. Pergunta 2. As Testemunhas de Jeová Caraítas são uma religião? Resposta: não, são uma fé. Os cristãos caraítas são unidos não por uma organização religiosa, mas por um modo de pensar segundo a fé exclusiva nas Escrituras Sagradas. Em resumo, ser uma Testemunha de Jeová Caraíta significa olhar para a Bíblia e vê-la como autoridade absoluta e única para questões teológicas, questões de fé. Pergunta 3. As Testemunhas de Jeová Caraítas rejeitam transfusões de sangue? Resposta: sim. As Testemunhas de Jeová Caraítas rejeitam qualquer uso de sangue, mesmo para fins medicinais. Contudo, se uma Testemunha de Jeová Caraíta decidir comer sangue ou fizer uso de sangue para fins medicinais, ela não será removida da congregação. Pergunta 4. As Testemunhas de Jeová Caraítas vão se separar da Sociedade Torre de Vigia? Resposta: talvez. Só o tempo dirá. Gostaríamos que ocorresse uma grande reforma na Sociedade Torre de Vigia, e nos esforçamos para tal finalidade. Contudo, se isso não ocorrer no curso de alguns anos, inevitavelmente teremos de fazer uma separação oficial, assim como ocorreu com os irmãos na Romênia em 1962. Pergunta 5. Por que é que as Testemunhas de Jeová Caraítas ainda não se separaram oficialmente da Sociedade Torre de Vigia? Resposta: porque é correto e justo que, antes de uma separação oficial, seja dado tempo para que os erros sejam consertados e os responsáveis punidos. Ademais, é necessário que haja um número expressivo de pessoas no Brasil que estejam dispostas a tomar o lado da verdade antes de uma separação oficial. Pergunta 6. O que as Testemunhas de Jeová Caraítas estão planejando em relação ao futuro? Nós estamos aguardando a direção de Jeová Deus. O que idealizamos é o seguinte: primeiro, lançaremos um livro para estudos bíblicos. Esse livro é semelhante ao Bíblia Ensina, que as Testemunhas de Jeová em conexão com a Torre de Vigia possuem. É um livro base para se dirigir estudos bíblicos com as pessoas. Mas talvez você se pergunte: quem está produzindo esse livro? Esse livro será produzido pela ajuda de todos. Então, cada cristão que acompanha esse canal poderá contribuir na produção desse livro. Na descrição deste vídeo, você verá os tópicos que estarão presentes no livro. Você pode se sentir à vontade também para adicionar outros tópicos que não estão presentes na descrição. E você pode escolher um tópico, escrever o capítulo inteiro de estudos sobre o tópico que você escolheu e depois enviar o arquivo para o e-mail resistenciatj@protonmail.com. Mas este é um meio de cada um de nós contribuir com essa causa. E à medida que o livro for evoluindo, que os capítulos ficarem prontos, eu vou trazer essas atualizações aqui para vocês. Então este é o meio para que todas as pessoas consigam contribuir com essa causa. E depois que o livro ficar pronto, esperamos que grupos de estudos sejam formados. Isso significa que você poderá imprimir esse livro, ou mesmo usar em formato digital, e passar a dirigir estudos bíblicos com os interessados, com base nesse livro. Em resultado disso, você pode formar grupos de estudo. E agora a gente vai para a questão 3, que é outra questão que também idealizamos.
Se nós percebermos que temos a direção de Jeová, que temos a bênção de Jeová nesse processo, teremos um congresso com 3.000 pessoas dentro de alguns anos. E este sim será o grande sinal da parte de Jeová, de que devemos de fato nos separar oficialmente da sociedade Torre de Vigia. Mas talvez você pense, será que isso mesmo vai dar certo? Se você precisa de encorajamento, leia comigo Daniel capítulo 12, versículo 4, que diz assim: E quanto a ti, ó Daniel, guarda em segredo as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o percorrerão, e o verdadeiro conhecimento se tornará abundante. Será que isso poderá se cumprir conosco? Nós não podemos afirmar isso. Contudo, podemos ter a mesma atitude do profeta Isaías, que disse: Eis-me aqui, envia-me. Então nós estamos de fato esperando a direção de Jeová. E enquanto isso, nos colocamos à disposição de Jeová, para que Ele nos use caso Ele assim desejar.